A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui mais uma vez para ministrar o resumo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de jovem, né? Estamos aí já na 11ª lição da nossa lição de jovem. O título é esse aqui, ó: A cura do coxo de nascença. Então nós vamos estudar uma lição muito importante e nós vamos ter aqui coisa muito boa para nos dar mais o entendimento daquilo que foi a palavra de Deus ali na vida de Paulo, na vida de Barnabé, como esses homens foram usados por Deus. Então a nossa lição hoje é número 11, aí de 15 de dezembro de 2019, a cura de um coxo de nascença. O nosso texto do dia disse em voz alta: levanta-te sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Atos capítulo 4, versículo 10. E o nosso objetivo aqui é mostrar como se deu a expansão do evangelho, principalmente entre os gentios, e destacar a cura do coxo, refletir acerca da reação da multidão diante do milagre da cura. Então é uma lição tremendamente importante e nós vamos estudar hoje, ok? E a nossa leitura do texto bíblico está em Atos 14, versículo de 1 a 13. E nós aproveitamos a oportunidade, agradecendo aí a tua visita ao nosso canal. Espero que tu permaneça aí sempre conosco. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário e não deixa de dar o seu toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, aí os avisos, né? Quando chegar novos vídeos, nós temos bastante vídeo, não só da Escola Bíblica Dominical, mas de vários assuntos aí importantes. Você com certeza vai gostar. Fica aí conosco até o final, ok? E então vamos estudar a cura de um coxo de nascença. E o objetivo dessa lição, né, é mostrar a expansão do evangelho através de dois missionários, o apóstolo Paulo e Barnabé, que foram dois homens de Deus que se entregaram na mão do Senhor e foram tremendamente usados por Deus. Até agora nessa lição, nós estamos estudando sobre, através de Pedro, né, e Estevão e outros aí, mas agora nós vamos estudar hoje sobre o apóstolo Paulo e Barnabé, e eles saíram, né, para ministrar o evangelho. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor terrível da igreja, mas um dia ele teve um encontro com Cristo e Jesus mudou completamente a vida do Saulo, né? Depois se tornou apóstolo Paulo, e como ele foi usado por Deus, ele foi usado para trazer a expansão do evangelho, principalmente entre os gentios, né? Os judeus, os apóstolos judeus ali como Pedro e os demais, eles não se sentiam muito animados para pregar para os gentios, mas Paulo, ele tinha prazer no ministério dele, né? Ele glorificava a Deus através do seu ministério ao gentio. Gentio é aquele que não é judeu, né? Então o apóstolo Paulo, ele expandiu o evangelho, Deus usou ele para expandir o evangelho entre os gentios. E ele foi uma bênção muito grande na mão de Deus. Ele sofreu muito, né? Como muitos missionários hoje sofrem, né? Se estudar a biografia dos missionários, desde a igreja primitiva até os tempos de hoje, você vai ver como foi o sofrimento desses homens, mas eles não recuaram, eles se manteram firmes naquela chamada, naquela vocação. Deus, quando chamou Paulo, Jesus falou: olha, você vai ver o quanto deve sofrer pelo meu nome. E ele sofreu realmente, tá bom? Então nós vamos começar aqui com essa palavra, sabendo, né, que não tem jeito, aquele que se dedicar a fazer a obra de Deus, ele com certeza vai sofrer perseguição. Não tem como fugir disso, entendeu? E Paulo e Barnabé são exemplos de ser perseguidos. Foram perseguidos, foram rejeitados, foram caluniados, entendeu? Foram desprezados, tanta coisa que eles tinham para desanimar.
mas eles não desanimaram. Cada perseguição que vinha, mais eles enfrentavam. Vamos ver aqui, né, nesse resumo, como eles enfrentavam. Eles não corriam, né? Não vou pregar mais. Não, eles não tinham isso com ele. É um exemplo muito grande para nós. Isso a leitura está em Atos 14, né, bem explicado. Bem, vamos ver aqui, número 1, a lição do Evangelho. Começou em Icônio, Listra e Derbe. A cidade de Icônio, ela estava situada na Ásia Menor. Atualmente, hoje, ela é chamada de Conova. Paulo esteve ali na sua primeira viagem missionária, está lá em Atos 13:51, certo? Ele também esteve em Listra. Listra era uma próspera cidade comercial, né? A uma distância ali de 30, 40 quilômetros de Icônio. Certo? Então eles pregavam o evangelho ali, e fora das portas ali dessa cidade, né, estava o templo de Júpiter, né, ali. Então é uma cidade completamente entregue à idolatria. Todas essas cidades da Ásia Menor que o apóstolo Paulo visitava eram cidades entregues à idolatria, entregue aos ídolos. Paulo em Éfeso, ele se sentiu triste ali, né, em Atenas, sentindo aquela tristeza de ver uma cidade tão entregue à idolatria. Então, nessas condições que o apóstolo Paulo invadiu esse território com a pregação da palavra de Deus. Isso é que é interessante, né? O território do inimigo, Paulo invadia com a pregação do evangelho. Certo? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ele cumpriu muito bem isso, certo? Então aconteceu que ele entrando em Icônio, ele entrou numa sinagoga ali, né, de judeu, e a Bíblia diz aqui, ó, aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga Paulo, né, e Barnabé, e falaram de tal modo, né, que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas também de grego. A recompensa aqui. Vocês conhecem bem a história do apóstolo Paulo. Vocês sabem o quanto ele sofreu pelo evangelho. Mas veja a recompensa que ele tinha, né? Pregou de uma tal maneira que uma grande multidão creu, não só de judeu, mas como de gentios. Entendeu? Então você vê que há uma sede, em todo lugar que a gente prega, né? Há uma sede pelas coisas de Deus, entendeu? A genuína pregação da palavra de Deus, ela sempre alcançará corações sedentos pela verdade, né? Como aqueles que Jesus diz que são terra boa, em que a semente cai e frutifica, né? Então, a gente prega a palavra, e aqueles que estão sedentos, aquele que é terra boa, aqueles que o coração está preparado para receber, eles aceitam, estão aguardando. Eu tenho experiência disso, né? De levar a semente em lugares em que tinha gente já sedento, esperando pela pregação da palavra de Deus. Então isso é muito importante, entendeu? Nós temos aqui pregar. A Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia, mas vai cumprir o propósito de Deus. Então vamos pregar. E quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Cabe a nós pregar, cabe convencer o Espírito Santo. Agora, aqueles corações que estão sedentos, aqueles corações que estão famintos pela palavra de Deus, esperando, meu filho, esses aí vão aceitar Jesus. E a Bíblia diz aqui, né, que creu uma grande multidão, não foi meia dúzia não, entendeu? Então, a Bíblia deixa claro isso. A graça salvadora de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, só não aceita quem não quer, né? Então a graça de Deus, ela sempre vai atuar na vida das pessoas através da fé, entendeu? A Bíblia deixa bem claro: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é uma coisa graciosa, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? E uma multidão creu. Agora, entenda bem, uma grande multidão creu, né? Tanto grego como judeu, mas os judeus incrédulos irritaram contra os irmãos os ânimos do gentio. Então, no meio daquela multidão que creu, tinha um grupo que não cria,
tinha um grupo que não acreditava, tinha um grupo de incrédulos. Se eles fossem só incrédulos, estava bom, mas só que eles eram incrédulos, mas incitava os outros a não acreditar também. Entendeu? Então, muitos rejeitam a pregação e muitos rejeitaram a pregação de Paulo e vão rejeitar a nossa também, querido. Uma multidão pode aceitar a tua palavra, mas outros não vão querer. Nem todo mundo vai aceitar a palavra de Deus. Entendeu? A fé não é de todos, infelizmente. A maioria é incrédulo, né? Infelizmente, sempre vai existir aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então, tenha essa consciência. Prega a palavra de Deus para o seu colega, na escola, no trabalho, na rua, onde você estiver. Prega a palavra. E quem estiver sedento vai aceitar. Quem não quiser, não aceita. A incredulidade é algo pessoal. O cara não quer acreditar, não acredita. A gente acredita naquilo que quer. Naquilo que a gente não quer, a gente não acredita, né? Então, existe uma ação do Espírito Santo para convencer. Se ele resiste, o Espírito Santo, por causa da dureza do seu coração, por causa da dura cerviz, aí é problema dele. Você já fez a tua parte, tu pregou, né? Então, os judeus aqui se uniu, porque o judeu não se dá com o gentio. Mas para se levantar contra os apóstolos, o judeu e o gentio se uniu. É igual com Jesus. Quando crucificaram Jesus, Roma e o Sinédrio se uniu para crucificar Jesus. E é assim, os inimigos se unem para derrubar outros, que eles acham que é inimigo. Então, os inimigos do Evangelho se uniram contra o Evangelho, entendeu? Então, essa história está sempre se repetindo hoje. Eles são inimigos, mas se precisar para derrubar o Evangelho, eles se unem, certo? Isso aí é uma coisa velha que é nova ainda, continua acontecendo. Infelizmente, cenas como essa acontecem no mundo todo, entendeu? Então, mas o que acontece é o seguinte: a pregação do Evangelho não pode parar. Existe lugar que é proibido, mas aonde se pode pregar, vamos pregar. Porque muitos estão sendo mortos, torturados, por causa de pregar o Evangelho. Bem, vamos lá, a segunda parte, a cura do coxo. Então, esse homem paralítico, né? Paulo e Barnabé foram para Listra, né? E Derbe, ali, porque a Bíblia diz aqui que eles detiveram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, dando testemunho da palavra que saía de graça recebeu, de graça dá, né? Então, permitindo que por suas mãos fizesse prodígios. Eles eram muito usados em milagres, né? Deus usava, num lugar daquele, gente, incrédulo, idólatra, Deus manifestava o poder dele através dos milagres, né? Então, a multidão ficou dividida, né? Uns ficaram pelo lado dos judeus e outros pelo lado dos apóstolos. Então, quando veio aquele motim, tanto judeu como gentio, né, para insultar e apedrejar Paulo, o que eles fizeram? Eles fugiram para Listra. Um detalhe bem importante: eles fugiram dali para não ser apedrejados, mas eles foram para Derbe e Listra. E quando eles chegaram lá, não ficaram escondidos, foram pregar a palavra. Entendeu? Eles fugiram não para se esconder, eles fugiram para não ser apedrejados. Que adianta morrer, não vai pregar mais. Então, se eu posso me salvar, eu me salvo. Mas eles não saíram e ficaram escondidos, não. Eles foram pregar a palavra para onde eles foram, em Derbe e Listra. Ok? Então, depois de deixar a cidade ali, aí o que aconteceu? Eles encontraram um homem coxo, certo? Alguém que não conseguia andar, nunca andou, era de nascença. Hoje existe muito coxo espiritual, sabia? Tem muito coxo espiritual que não está andando mais para a igreja, que não está andando mais para a casa de Deus, não está mais andando para pregar, para evangelizar, para orar. Ele está coxo espiritualmente, que precisa ouvir a palavra de Deus e crer para ficar curado desse problema de não poder caminhar mais. Você que não está caminhando mais para a casa de Deus, está coxo espiritualmente, que a palavra de Deus possa penetrar na tua mente, no teu coração, e você possa crer na palavra e voltar a andar no nome de Jesus, para fazer aquilo que você fazia antes. Você está precisando caminhar,
Não fica coxo a vida toda, não. A obra precisa de você para pregar, para ministrar, para orar, para jejuar, para estudar a Bíblia, para fazer a obra de Deus, entendeu? Não fica paralisado, não. Esse homem aqui era coxo físico, mas tem muito coxo espiritual que não anda mais para fazer a obra de Deus, entendeu? Então, ele era um homem de fé. Por quê? Esse homem ouve a pregação de Paulo, né? Por que que a Bíblia... E dali surgiu a fé. O que que aconteceu? Ele ouviu a pregação e acreditou. Esse é o grande problema, às vezes, das pessoas. Ele ouve a mensagem e não acredita. Esse coxo aqui ficou curado porque ele ouviu e acreditou. E quando a pessoa ouve e acredita, a palavra faz efeito na vida dele. Porque os benefícios que a gente recebe da Bíblia é só naquilo que a gente crê. Você só recebe da palavra de Deus aquilo que você acredita. Aquilo que você não crê, você não recebe. Ah, eu não acredito que Jesus cura. Você não vai ficar curado, você não crê. Então, a Bíblia, ela ensina isso. Ah, eu acredito que Jesus salva. Então, você recebe uma palavra de salvação e é salvo. Entendeu? Se com a tua boca você ouve, creu no coração e confessou, Paulo escreveu, está salvo, mas pela fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, esse homem ouviu a pregação da fé, a fé surgiu no seu coração, entendeu? Então, Paulo fixou os olhos dele, percebeu que ele tinha fé para ser curado. O pregador, quem ora, ele tem que ter discernimento de espírito. Deus tem que revelar muita coisa às vezes para a gente. Paulo percebeu, não foi pela uma percepção só física, não. Ele percebeu pelo Espírito que aquele homem tinha fé para ser curado. E quando a gente está orando pela cura, a gente tem que perceber aqueles que estão ali com fé para ser curado. Não quer dizer que Deus não cura quem não tem fé. Aí é um problema com Deus e a pessoa. Tem pessoas que não estão pensando em cura e é curado. Jesus não perguntou a algumas pessoas, você quer ser curado? Ele não pediu cura, mas foi curado. Mas isso aí não quer dizer nada, né? Para Deus tanto faz. Bem, um homem curado, o coxo, né? Ele entendeu que tudo é possível que crê, né? Então, um homem curado, o coxo viveu 3 fases aqui que o autor apresenta da revista. Bem, a primeira como uma pessoa carente de cuidado. O cara coxo nunca andou, totalmente dependente, né? Segundo, como uma pessoa de fé, agora uma pessoa curada. Olha a diferença. Olha a mudança que a fé faz na vida das pessoas. Aqui não é mencionado nenhum mérito na vida dele. Entendeu? Não mostra nenhuma obra de santificação, de redenção, nada. Aqui só fala da fé. Entendeu? Foi curado pela fé. Uma pessoa curada. Por quê? Ouviu a palavra e creu. Esse é o grande problema das pessoas. Ele prefere acreditar nos dogmas, ele prefere acreditar às vezes na denominação dele que prega algo que não é bíblico, mas é da denominação, ele tem que aceitar. Entendeu? Então, mas a gente tem que ouvir a palavra pura. Nós temos que ouvir a palavra genuína. Nós temos que ouvir aquilo que está escrito. O que está escrito é que vale. Entendeu? Eu não desprezo teologia, os teólogos, são homens que estudam a palavra de Deus. Mas para mim, em primeiro lugar, é a palavra. O teólogo muito importante falou isso, mas bate com a Bíblia? Não. É a interpretação dele, amém. A Bíblia não é de particular interpretação, ou seja, ninguém é dono da verdade. Eu acredito no que está escrito. Então esse homem foi curado e a última parte, nesse momento, cumpriu-se a profecia do profeta Isaías. O deserto e os lugares secos se alegrarão, coxos saltarão como servo. Você já recebeu alguma cura da parte do Senhor? Já se alegrou com isso? Dá glória a Deus. Se você já foi curado, glorifica a Deus. E Deus tem muito para fazer na tua vida ainda, hein? Jesus não só cura a doença física, mas ele cura a doença da alma. Os traumas que a gente tem, os medos, as angústias, a amargura, a ansiedade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Querido, não importa se a sua doença é física ou espiritual, ou é emocional, mental. Tem pessoas que estão loucas aí, não é doença, é um demônio na mente dele. Tem pessoas que estão vivendo uma depressão terrível, né? Outros estão vivendo presos em casa com medo. Eu já visitei pessoas presas dentro do quarto, 8 anos preso dentro de um quarto, não saía, com medo. Nós oramos por ele, depois ele foi para a igreja. Você está vendo? Deus liberta as pessoas do medo, dos traumas, das angústias, da amargura, da ansiedade. Agora tem que orar, entendeu? Muitas vezes, e o diabo aproveita esses problemas emocionais para atribular mais a pessoa, para botar vontade de morrer, suicídio, tudo isso vem de Satanás, entendeu? O ser humano já tem a sua natureza pecaminosa, ele já é inclinado a essas coisas. Aí o diabo vem e alimenta isso no íntimo das pessoas. Mas Deus pode mudar, gente. Deus pode mudar o coração de um homem. Deus pode mudar a mente de uma pessoa. Deus pode tirar o espírito de suicídio. Deus pode dar vontade às pessoas de viver. Tem que acreditar, tem que ouvir e crer, igual aquele coxo. Se eu estou falando aqui, você não acredita em nada do que eu estou falando, não adianta. Para você não adianta. Mas se você está ouvindo, está crendo, receba e põe em prática, que você vai ver se a sua vida não muda, igual mudou do coxo. Ele homem saltou de alegria, né? Então Jesus não cura só o corpo físico, cura a alma, cura o espírito, cura tudo. Jesus ele criou o espírito, a alma e o corpo. Então ele cura os três. Entendeu? Bem, Deus ele não mudou, certo? Ele cura qualquer enfermidade, certo? Isso não quer dizer que você vai sair pelos hospitais curando todo mundo. Ele cura qualquer pessoa que crê. Às vezes você está no hospital orando por alguém e ele não crê. Às vezes você está orando e ele está doido para ficar curado, para voltar para a bandalha de novo, né? Às vezes Deus quer curar alguém para servir a ele, para ser uma bênção na mão dele. Mas a pessoa às vezes quer ficar curado para voltar para o pecado, entendeu? Para voltar a fazer as coisas erradas de novo. Então, aí é problema da pessoa com Deus, não vou entrar nesse mérito, né? Bem, número 3, a reação da multidão, a última parte. Bem, o perigo de idolatrar as pessoas. Interessante aqui, está aqui no capítulo, né, da lição 14, quando Paulo, né, olhou para aquele homem que viu que ele tinha fé para ser curado, ele disse em voz bem alta, para todo mundo ouvir. Ele não falou baixinho, não. Levanta e anda. Não, ele falou bem alto, levanta e anda. Olhando, fixou os olhos dele, né? Fica em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, obedeceu. E se ele não obedece? Mas para quê? Eu não posso não. Levanta sobre os teus pés e anda, salta. Ah, não, eu não posso. Aí não recebe. Quanta gente não é abençoado por causa disso? Deus vem e toca. Ah, não, eu não posso. Eu não consigo. Aí não consegue. Se Deus está mandando, querido, você pode sim. Para com esse negócio que você não pode. Pode sim, se é ordem de Deus. Se esse homem aqui fica parado, ele não ia ficar curado, mas ele obedeceu. Levanta sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Isso aqui é obedecer. Mas às vezes a gente não tem coragem de obedecer, porque nós não olhamos para Jesus, olhamos para nós. O que eu não posso fazer, Deus não iria mandar eu fazer. Eu posso não ter perna, mas Deus falou, levanta e anda, eu vou levantar e vou andar, porque Ele vai me dar perna para andar, né? Então, foi isso que aconteceu, certo? É essa situação. E ele firmou. Bem, moral da história aqui. Quando viram aquilo, o pessoal falou, e pronto. O que eles disseram? A multidão vendo que Paulo, né, fizera levantar, eles ficaram loucos, entendeu? E a multidão vendo que Paulo fizera levantar a voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Acharam que Paulo e Barnabé era Deus, por causa daquele milagre que eles nunca viram, né? Eles conheciam o cara, né? Certo? Aí chamaram Júpiter, Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava.
Entendeu? Aí o que eles queriam? O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria a multidão sacrificar, oferecer um sacrifício para o deus Paulo e o deus Barnabé, o Júpiter e o Mercúrio. Vê, gente, queriam idolatrar eles. Entendeu? Aí Paulo rasgou as vestes com Barnabé, entrou no meio da multidão. Moral da história: quando descobriram que Paulo e Barnabé não era Deus, aí quiseram matar eles. Tá vendo como é que é as coisas? Apedrejaram. É essa a situação do ser humano, querido. Certo? Eles eram superficiais. Certo? Quando Barnabé impediram, eles, infelizmente, muitos têm idolatrado homens e mulheres cristãos. Entendeu? Honrar a pessoa não é nada demais. Dar honra a quem tem honra é bíblico. Agora, não pode idolatrar a pessoa. Tem gente que idolatra cantor, idolatra pastor, idolatra pregador. Entendeu? Idolatra pessoas que têm os dons espirituais, que cura. A pessoa tem o dom de cura idolatrado, beijam até os pés dele. Isso é idolatria, gente. Honrar as pessoas está certo, mas não idolatra não, sai disso. Entendeu? Então, quando eles viram, né, que Paulo e Barnabé não era... Olha só como é que o ser humano é. Vigia com o ser humano. Né? O ser humano, hoje ele fala, bendito que vem em nome do Senhor, e amanhã grita, crucifica. Então, olha para Jesus. Tua consciência tem que ser com Deus. Tá? Então, quando a multidão viu que Paulo e Barnabé eram mensageiros de Deus, que não eram Deus, certo? Aí eles foram apedrejar Paulo. Olha como é que eles são. Há minutos atrás queria idolatrar eles, agora queriam matar. O ser humano é assim. Entendeu? Então, esse é o grande problema do ser humano. Não fica se regulando pela opinião dos outros, não. Tem uma consciência limpa com Deus de que você está fazendo a coisa certa. Mas não se guia pela opinião dos outros, não. Entendeu? Quando eles viram que não poderia ser assim, então eles ficaram hostis e apedrejaram a Paulo, preferindo a mentira. Até hoje as pessoas são assim, entendeu? Eles possuem suas próprias ideias a respeito de Deus. Eles querem um Deus do jeito deles. Eles querem um Deus que aceite ele no pecado, fazendo coisa errada, trambicando, mentindo, fingindo, vivendo de aparência. Tem gente que quer um Deus assim, que aceite todas as coisas erradas deles, entendeu? E quando ficam contrariadas, ficam furiosas. Entendeu? Ouvem que Deus as ama, mas quando ouvem que ele não aceita seus pecados, ficam contrariadas, ficam furiosas e querem matar até as pessoas. Entendeu? Então muitos limitam Deus a uma espiritualidade vazia, sem propósito, que não resolve o problema do pecado. Então o problema das pessoas é esse. Eu quero Deus, mas quero o pecado também. Aí não tem como. Entendeu? O pecado separa o homem de Deus. Ninguém vai entrar no céu com o pecado. Tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Tem muita gente lendo a Bíblia errada aí. Entendeu? Bem, resistindo à obra do Senhor. Não seria experiência negativa e ilícita que desanimaria esses dois missionários. Então, você vê as experiências do apóstolo Paulo, não daria vontade de desanimar? Não daria vontade de desistir? Mas eles não desistiram. Entendeu? No meio da luta, eles continuaram fazendo a obra de Deus. Querido, encerrando, eu não sei qual é a luta que você está passando, os problemas que você está passando. Deus tem te usado, mas lembre-se, se você está passando alguma luta, não desista. Eu estou passando luta, todo mundo passa luta, uns mais, outros menos, cada um tem um tipo de cruz. Mas eu te digo, esses homens desistiram? Não. Foram honrados por Deus. Hoje o apóstolo Paulo é conhecido com as suas epístolas, Barnabé, como homens honrados. Então, Deus vai te honrar. Deus vai aprovar o teu trabalho, se no meio da luta você perseverar. Tá bom? Então, seja um crente fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, que Deus te abençoe. Que você seja um instrumento abençoado na mão de Deus. Entendeu? Enfrentando as perseguições, a rejeição, como acontece nos dias de hoje. Porém, eles não desanimaram, não desistiram,
da missão que Jesus tinha dado para eles. Se você tem enfrentado dificuldade, até rejeição, por ser um crente que prega a palavra do Senhor, não desista, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo resumo da nossa lição, tá bom? Se não se inscreveu, se inscreva, me ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, dê o seu like, tá bom? Um abração aí para você e não deixe de dar o toquinho do sininho não, tá bom? Um abraço.